Oi, meus amores, bem-vindos de volta a esse canal. Hoje eu quero comentar com vocês um assunto que já estava há um tempo para eu falar sobre. Eu estava sentindo a necessidade de falar sobre isso, porque sabia que ia poder clarear a amizade de muita gente aí, antes que vocês tenham que se afastar de pessoas que são importantes para vocês, ou deixar que drenem a energia de vocês, gente que vocês acham legal e que daqui a pouco nem era para estar na tua vida, que não rola mais, não tem aquele match do jeito que tu acha que tem, porque às vezes só bom humor não basta, né. E aí, às vezes a gente vê no jogo assim: "Então, você deve se afastar dessa pessoa". Beleza. Eu, antes de dar essa informação, eu sempre procuro olhar: "Espera aí, onde é que tá pesando isso aqui? Isso aqui origina-se na pessoa ou origina-se no consulente? Qual a solução para isso? É mesmo se afastar?". Então, quando a gente começa a se fortalecer, primeiro que a gente tem mais consciência. A gente começa a entender melhor o que que dá e o que que não dá para tirar do nosso campo. O que que é recomendado que se tire, né. E segundo, que a gente consegue lidar melhor com algumas questões que antes seriam um problema. E outro que naturalmente, daí aqui é um extra, né, naturalmente a gente começa a se conectar com situações que têm mais a ver com a gente, que têm mais a ver com aquele momento. Por outro lado, conforme tu vai elevando tua vibração, tu vai te fortalecendo, e a tua luz vai aumentando, e a tua luz vai resplandecendo mais, e o teu campo vai iluminando campos ao redor, é comum também que tu encontre pessoas que estão num movimento oposto, que precisem da tua luz. E aí quem veio, né, eu não tô falando de todo mundo, mas quem veio para um trabalho de luz aqui, não vai dar para ficar se excluindo de todo mundo o tempo todo. Não vai dar para viver nessa solidão o tempo todo, vai ter que achar um equilíbrio, vai ter que conviver com alguém vez ou outra. E qual o sentido. E aí, claro, isso não se aplica a todas as almas, de ter uma grande luz e não iluminar ninguém, às vezes nem a si mesmo, porque está se excluindo de tudo e de todos. Me parece um grande tiro no pé, porque as pessoas elas, e eu te digo isso porque eu leio isso, porque eu vejo isso, porque eu sinto isso. Não parte de um lugar de entendimento cognitivo somente. E muito menos que um guia tenha me dito, eu vi com os meus próprios olhos, então eu posso te descrever. Me parece um tiro no pé à medida que, quando a gente convive com algumas pessoas, a gente consegue entender algumas coisas sobre a gente. E por mais autoconsciente que a gente seja, por mais autoconhecimento que a gente busque, por maior que seja a nossa investigação interna, às vezes a gente precisa se pôr à prova, a gente precisa ver como a gente está funcionando em certos contextos, entende? Quem é a gente, no final das contas, nas mais variadas situações? Tem gente que: "Ah, eu sou muito calma, eu não brigo com ninguém, não sei o quê", né, aquele discurso de paz o tempo todo e tudo mais, mas dependendo da situação, essa pessoa não vai agir dessa maneira. Dependendo dessa situação, o que que essa pessoa pode fazer? Ela pode não reagir, ela pode ficar apática, ela pode se omitir, ela pode fugir, ela pode enfrentar de uma forma agressiva ou ela pode enfrentar com bastante sabedoria e ninguém entender nada do que ela está dizendo e aquilo não ter validade alguma, ou não ter eficácia. Então, quem nós somos nos determinados âmbitos, né? Quem é a gente quando está acuado, quando está contra a parede? Quem é a gente quando tem muitos olhares? Quem é a gente quando tá dando tudo certo? Quem é a gente quando tem muito dinheiro? Quem é a gente quando tá num grupo de 100 pessoas? Quem é a gente quando tá falando para uma multidão ou no completo anonimato, mesmo que não isolado? Quando a gente não ocupa um lugar de destaque? Então a gente não age o tempo todo da mesma maneira. E é convivendo com as pessoas que a gente começa a perceber isso, que a gente mede. E aí, claro, tem um pouco a ver também com uma natureza que é nossa e como a gente vai reagir, onde a gente pode se conhecer melhor e perceber: "Opa, acho que eu não sou tão calmo assim". Como também aquela pessoa, aquela criatura, a sinergia que acontece. Às vezes é um puxão de energia tão forte que tu começa a agir de um jeito que não é natural pra ti. Porque a energia da pessoa tá chamando para agir daquela forma. Posso te dar um exemplo, e aí já volto para a origem do nosso vídeo. Posso te dar um exemplo. Tu encontra uma pessoa que está treinando 2 horas por dia, está fazendo 1001 procedimentos, ela está se cuidando horrores, ela está num processo muito grande de resgate da autoestima, está se fortalecendo.
e aquela pessoa aparece na tua frente toda linda e tu não consegue falar um elogio, tu não consegue, a pessoa fica achando que tu tá com inveja ou coisa parecida. E por que que tu não fala? Pode ser que tu não fale porque aquela pessoa não tá aberta pra escutar aquilo, ela acha que todo mundo vai enxergar um defeito nela, que ela não tá tão bem assim. Afinal, ela não está pronta, ela está treinando. Então ela não tá preparada pra ouvir, nossa, como você tá bonita, não sei o quê. Talvez tu não quisesse dizer isso. Talvez tu quisesse dizer, você sempre foi bonita, agora está diferente, né? Vai saber. Então, aí tu, naquela intenção de valorizar o esforço daquela pessoa, acaba não fazendo nada porque aquela pessoa não está disposta a receber, como parece que está. Todo mundo pensa que quem treina e se cuida, não sei o quê, tá muito pronto para receber elogio. Mas às vezes a pessoa não tá. Às vezes ela tem uma trava. Às vezes ela nem entende o ponto que ela chegou. Ela nem imagina como é que ela tá fisicamente, por dismorfia ou por falta de consciência mesmo de si. E aí aquela fala não sai. E aí é tu que é mesquinho? É tu que é invejoso? É tu que não quer te comunicar? É tu que não quer falar? Ou simplesmente não encontrou uma maneira? Aí a gente começa a pensar, peraí, se eu queria ter dito e não consegui, talvez não fosse um problema meu. Talvez a energia daquela pessoa estivesse puxando para um lado totalmente oposto. Ou talvez, repara nisso, a pessoa estava te julgando de uma maneira que a vibe que tu captava era do julgamento, do ter defeito que vinha sobre ti e não sobre ela. E aí tu paralisa e tu não consegue dizer nada. Porque a pessoa tá ali, enquanto eu treino muito, a fulana tá lá, né, toda de um jeito que eu não gostaria de estar. Percebe? Aí tá aquela vibe no ar. E tu, como sensível, acaba captando, mas não interpretando isso na hora. Porque a gente sente, mas nem sempre a gente se dá o trabalho de, peraí, deixa eu ler isso aqui, né? Às vezes vem os quadros prontos, as sensações muito nítidas, às vezes não é tanto, tá só ali aquela energia no ar, é como alguém tá preparando comida, tu pode entender, cheiro de alho, cheiro de gordura, cheiro de não sei o quê, mas tu não vai parar pra, ai, deve ser bolinho de arroz. Não, não, tu só sente aquele cheiro de comida e reage àquilo. Então a energia às vezes toma a gente dessa maneira. Exatamente assim. E aí o que que acontece? Muitas vezes a gente precisa dessas convivências para a gente se entender melhor e a gente acaba não tendo porque acha que aquela energia vai nos corroer. Ou o contrário, fica deixando que pessoas drenem, porque eu gosto da fulana, a fulana é divertida, ou o fulano, né? E aí a pessoa fica ali esgotada da dúvida, ou esgotada da euforia, que é uma energia que esgota bastante também. Onde existe a euforia, a energia não tá alta, pode ter certeza disso. E o rebote vem. Às vezes aquela sugação acontece de uma maneira, mesmo no bom humor, que 2 ou 3 dias depois é que tu vai notar que algo tá errado. Mas tu não vai atribuir àquela pessoa que tu encontrou 2 dias atrás. Tu vai achar que foi a tua noite de sono mal dormida, que já foi resultado daquele encontro. Tu vai achar que foi porque tu encontrou fulaninha que elogiou tua unha e a fulaninha é invejosa, por isso que quebrou. E na verdade não, na verdade isso tinha se originado num portal aberto antes, com aquela pessoa que tu te nega a enxergar, que tá te fazendo mal. Só que, de verdade, às vezes a gente coloca uns óculos de sei lá de quê, madeira, né, pedra, para não ver isso. Porque sentir em maior ou menor grau, todo mundo sente. Só que esse sentir às vezes traz uma confusão. Porque, eu tô sentindo que isso aqui tá me drenando, mas tá me drenando por quê? E aqui é que tá a grande razão desse vídeo. Quando eu tô em contato com alguém, e aí eu não tô falando de mim especificamente, mas eu, sujeito. Quando eu, sujeito, estou em contato com alguém, o que que acontece? Há um movimento na nossa vibração, há uma sinergia, há uma osmose, há né, alguma coisa ali que vai se modificando. Quando a gente está nessa troca de energia constante, às vezes a gente tem que pensar assim, peraí, é essa pessoa aqui que está me drenando, ela tem mesmo inveja de mim, ela está me provocando algo ruim, ela está me provocando, ela está me testando, ela está me tirando do sério, ela está sendo de um jeito que eu não gosto, e é aqui que começa. Porque daí, se ela está sendo de um jeito que eu não gosto, daí é um julgamento meu, é uma reação, é uma resposta minha a uma atitude que é dela. Imagina uma pessoa super bem vestida, muito bem humorada, bem consciente de si, uma pessoa capaz, uma pessoa que tem tudo que tu gostaria de ter. E aí tu chega na frente dela e tu sente aquele mal-estar. Daí eu te pergunto, será mesmo que é a pessoa?
ou você, e aí quando eu digo você, eu não estou falando você exatamente que me assiste, mas qualquer pessoa que olha para aquilo e não gosta, porque se sente insuficiente. E daí vai falar da inveja da fulana que elogiou a unha. Percebe que às vezes tá na gente, e é por isso que muitas vezes alguns rituais de proteção não funcionam. Quando eu tô falando de técnicas de fechar o campo ou coisa assim, não funciona por quê? Porque a escuridão, a falta de luz, a corrosão, tá dentro da pessoa, e daí fecha e tá ali dentro, não vai mudar nada. O outro não vai sugar energia, mas eu vou sair sugada igual, por quê? Porque eu que tô me sugando, né? Eu que tô me esgotando aqui com a minha maneira de ver o mundo mais cética, mais azeda, mais corrosiva, mais ruim de sentir e dolorida pra mim, né? Há muitos, mas muitos anos atrás, isso parece uma outra encarnação. Eu vi uma pessoa falando sobre a beleza da outra, ela disse assim: "Nossa, aquela lá é tão linda que chega a dar uma agonia". E eu pensei assim: eu não sinto agonia quando eu vejo pessoas bonitas, eu me sinto bem. Eu acho maravilhoso, eu queria que todo mundo fosse cada vez mais bonito. Ou se sentisse cada vez mais bonito, né? Que é bom quando a gente encontra alguém que tá feliz sendo quem é. Aí isso sempre gera uma energia boa se a gente não fica se comparando, se achando inferior, etc, etc. Mas eu entendi muito bem o que ela quis dizer com aquilo. E ela foi brutalmente sincera. Ela disse: "Olha, ver a beleza dessa mulher faz eu me sentir feia e por isso eu me sinto mal". Muito claro isso. Então isso serve para muitas outras situações. Então, antes de ver se tu tem que mesmo se afastar de alguém, e às vezes você tem que sim se afastar, quando você não dá conta daquele sentimento que você tem naquela situação. Quando eu criei o Bússola, isso foi 2018, 19, alguma coisa assim. O Bússola é um canal antigo. Eu notava muito isso, assim, ó, que as pessoas se sentiam mal por coisas. Eu tinha um grupo bem coeso ali na época que vibrava bem parecido todo mundo. Eles se sentiam mal por qualquer coisa que eles achassem que tivessem competindo com eles. Então, grupo de terapeutas ou pessoas de uma empresa. Então, como é que eles sentiam isso? É uma ameaça para mim. Então, automaticamente, minha energia se esgota sem que eu veja, mas o dreno é meu em encarar aquilo como uma ameaça. E não necessariamente aquilo ser uma ameaça de fato, ou aquela pessoa ser corrosiva ou perigosa, ou ela tá drenando a minha energia consciente ou inconsciente. E eu notava que eles se sentiam mal diante de muita luz, muitas vezes. E eu até fazia uma analogia, né? Às vezes, quando a gente tá muito na escuridão, a gente sai pra luz e a gente faz assim. Aquilo nos incomoda. A consciência faz isso com a gente. Muitas vezes, ter consciência das coisas faz com que a gente se sinta mal num primeiro momento. Mas é aquele mal ali que a gente deve olhar muitas vezes. Não ficar afogado naquele mal, achando que, ai, nossa, como eu sou isso, como eu sou aquilo, porque eu não prego isso de maneira nenhuma. Tu nunca vai encontrar uma palavra minha, uma frase, um vídeo, um story que seja, dizendo que alguém tem que se afogar numa dor. O que eu acho que a gente tem que encarar é ela de frente, que a gente tem que olhar para a situação e dizer, peraí, o que está errado aqui? Qual é o erro aqui? Não é simplesmente, ah, não, isso aqui está errado e é isso. Não, não. Peraí, peraí. No que impacta isso? Porque eu tenho noção de portal. Às vezes a gente abre um portal pequenininho, com uma pessoa nada a ver, e aquilo entra um espiritual nocivo por aquela portinha e começa a se enraizar, como um alien que quer destruir uma civilização entrando por uma nave que foi visitá-los, para dar um exemplo. Ou que encontrou por acaso no espaço. Então entra ali e quando tu vê já era, já foi. Mas foi ali que começou. Então a gente tem que estar atento a essas energias que estão nos corroendo. Mas principalmente para não ficar se iludindo e não ficar tirando coisas da vida que nos servem, achando que resolveu o problema e aí não resolve coisa nenhuma, a gente precisa olhar, peraí, onde é que isso começa? Começou em mim ou começou na pessoa? Tem esses dois fatores, porque às vezes é as duas coisas. É a pessoa que não te vê de uma maneira positiva, tá ali te julgando, quer deliberadamente que tu te sinta mal, ela é consciente disso. E tu, em resposta a um julgamento que tu tem sobre ela e sobre ti, sente aquilo como um terror e vai dormir mal sem nem saber por quê. Ao passo que, também já comentei nesse vídeo, de pessoas que tu pode encontrar
e serem super bem-humoradas, tá tudo bem ali, tá tudo legal, mas depois que passam uns dias, tu começa a notar que tua vibe não tava a mesma. Mas, de novo, eu volto a te dizer, tu precisa investigar. Isso é um posicionamento meu sobre isso ou realmente sugou minha energia? E outra, talvez a frase mais importante desse vídeo hoje. O que que é sugar? O que que é sugar? Até atividades bem prazerosas, às vezes, quando passa do tempo, aquilo começa a não ser mais a mesma coisa. E daí é a culpa da pessoa que tu quer cortar da tua vida? Ou é um posicionamento teu, ou simplesmente chegou num limite onde tu não quer mais aquilo daquele jeito? A gente precisa ser consciente, senão a gente acaba tirando da nossa vida aquilo que nos serve. Encerrando uma relação, sabotando uma amizade, não deixando que alguém entre no teu caminho, porque acha que aquilo pode te corroer. Enquanto isso, as pessoas que estão ali de bom humorzinho, que tu acha que tá tudo bem, são quem realmente tá te drenando. Onde um indicador fortíssimo. Onde tem muita rasidade, onde tem muita euforia, pode saber. É um dreno. Ele pode ser bom durante uns minutinhos. Passou, sei lá, aí vai depender de cada pessoa. Passou de um tempo, aquilo não é mais saudável energeticamente para ti. Ah, mas eu adoro, me faz bem. Tá bom, mas aí tu vê como é que fica a tua energia depois, 2 dias depois. Às vezes no dia seguinte. Às vezes tem muitos assuntos assim mais rasos, podem ser legal, mas pode saber que tem bebida no meio. E daí aquela conversa está se sustentando pela bebida, não pela conversa ser leve. Aquela amizade, aquela pessoa, até mesmo aquela euforia, ela está se sustentando por alguma coisa extra, não porque ela estava ali naturalmente. Então, eu não estou dizendo aqui que vocês devam cortar todo mundo, ou que vocês não devem ser alegres, ou que não possa ter euforia na vida de vocês. Não é isso. Porque muitas vezes a gente precisa de uma energia oposta à nossa por diversas razões, que a gente vai falar sobre elas também ao longo do tempo. E na escola a gente vai abordar bastante sobre isso. Mas assim, primeira coisa, antes de fazer qualquer corte na tua vida, ser consciente. Que portal foi esse que você abriu? Às vezes a gente olha, joga, vê tudo, né? Mas nem sempre quer aceitar. E aí, só um pouquinho, como é que eu lido com isso? Tá bom, agora eu já posso ver onde mais que isso se iniciou. E vai indo, vai indo, vai indo até chegar lá na origem. Ah, foi aqui. É natural. Às vezes, se a gente vai lá na origem de uma vez só, nem sempre faz sentido para a pessoa. Mas acontece que às vezes mas tem que ir vivendo, vendo todas as experiências até chegar lá naquela experiência para dizer, olha, gerou-se uma dor aqui. Mas tá percebendo que a gente precisa ter um pouco de cuidado para olhar isso? E eu sou bastante enfática, assim, nos jogos quando eu vejo. Quando eu tenho a nítida certeza que aquela pessoa ali, que ela tá trazendo uma energia ruim, eu falo, ó, é essa pessoa aqui. É essa pessoa aqui. Tá te drenando. Ah, mas é minha melhor amiga. Mas está te drenando. O que que tu quer? Tu quer a amizade ou tu quer seguir tua vida da melhor maneira? Se tu quer seguir tua vida da melhor maneira, dá um tempo nessa amizade, rever o que que deixa permear, fecha um pouco. Aí tu cultua um cabelo longo durante anos e aí tu pergunta pra tua amiga, nossa, me deu vontade de cortar por aqui. É, amiga, claro! Torcendo pra que tu fique feia. E não que cabelo curto ou longo seja mais bonito ou mais feio, mas quem tem um cabelo longo, muito provavelmente gosta desse cabelo, né? Aí vem uma pessoa e diz, ai não, eu acho que tu devia cortar a pixie. Uhum, tá bom. Ou tu sente quando tem um veneninho por trás, mas é a tua melhor amiga. Ah, mas é que eu desabafo com ela. Isso não é o bastante pra tu estar ali naquela amizade. O fato de desabafar. Ah, mas é a única pessoa que eu confio. Não, então é você que tem um problema de confiança. Paga uma terapia. Vem fazer uma conversa alquímica. Faz uma escrita terapêutica. Vai para um journaling, para uma arte, para alguma coisa assim. Procura outras pessoas que tu consiga ser total e que tu consiga confiar nelas de maneira que isso não te corroa. O mundo tá cheio de gente legal. Vamos olhar no teu jogo quem mais tá aí disponível no teu mundo para uma interação legal, para algo que não vai te consumir. E aí tem duas situações aqui. Tem situações onde a gente desabafa com alguém e aquela pessoa gera uma bola de energia tão grande
sobre o nosso problema, que depois, quando a gente vai falar com ela de novo, a bola tá ali, formadinha. Porque a pessoa tomou a nossa dor e ela se preocupou de uma maneira que quando tu vai falar com ela novamente, tá ali. A pessoa gerou. Então tu briga com teu namorado, tu vai e conta pra tua amiga. Briga de novo com teu namorado, vai e conta pra tua amiga. Na terceira briga, ela diz assim: esse cara não serve pra ti. Aí tu pensa: opa, peraí, eu acho que ela tá contra meu namoro. É óbvio que ela tá. E mesmo que ela não esteja, você fez ela ficar contra. Mas e mesmo que ela não esteja, que ela consiga ver, não, a vida é dela, eu respeito. Gerou-se uma forma de energia tão grande que tá ali. Aí precisa de uma limpeza para desfazer aquela forma de pensamento. Ou tem uma outra situação também, que é quando tu conversa com alguém e aí tu só fala sobre aquele assunto com aquela pessoa. Aí quando tu vai falar com ela de novo e tu quer falar sobre outra coisa, nada a ver, tu acaba chamando sem querer aquele assunto. Acaba se abrindo de uma maneira que tu não queria, porque daí já é um padrão teu, já é algo que tu te habituou. Então quando abre aquela porta, tu acha que é só isso que vai passar por ali. E aí a gente sendo consciente disso, a gente pode pensar, não, peraí, eu não preciso falar só sobre isso com essa pessoa, a gente pode gerar uma pauta diferente aqui, isso é muito legal. Então nem sempre é o outro. Às vezes é só uma questão da gente saber lidar com aquela energia, saber se fechar. Então quando eu sei que alguém tem um ponto de vista pronto sobre algo, eu já sei o que aquela pessoa me diria. Eu posso dar a chance de me surpreender e ela me dizer uma coisa diferente, ou eu posso simplesmente não falar pra ela. Eu posso não deixar que ela acentue. Ah, eu tô braba com fulano, e aí eu sei que fulana já não gosta do fulano, vou falar pra ela, o que que vai dar? Mais briga ainda. Será que isso vai resolver? Olha, se for uma relação tóxica, vai lá. Fala com a fulana que é a melhor coisa. Se não, se tu quer resgatar aquilo e tu acha que aquilo tem que permanecer na tua vida, por que que tu vai dividir com quem vai botar lenha na fogueira? Só pra ficar com mais raiva? Se essa raiva te fizer crescer, vai lá. Mas é possível que esse problema seja ampliado cada vez mais. Que tu não resolva com a pessoa, que fique uma sombra de raiva entre você e sua amiga, e que você fique com toda aquela energia acumulada e que você tenha 3 pontos de energia para lidar: a relação e a amizade. E você. Ao passo que, sabendo ver que, opa, peraí, esse assunto não dá para ter com aquela pessoa nesse momento. E eu acho que cada um de vocês aqui já tem esse feeling, né? Que não, se eu falar com a fulana, ela vai botar uma lenha na fogueira, que isso não vai dar bom. Então não fala. É por isso que eu gosto tanto das cartas e cada vez mais. Porque daí elas dizem o que é, acabou. Não importa se a gente concorda, não importa se a gente aceita. Não é, como muitos dizem, ai, a energia do momento, ai, isso é o teu pensamento. Não, não. Tá ali. Para quem sabe ler profundo, vai mostrar uma camada mais profunda. Normalmente, quando é uma leitura mais simbólica, aí ela vai mostrar a verdade. Opa, peraí, tu tá brigando com essa pessoa porque, na verdade, a pessoa tá de malzinho contigo porque ela não gostou de uma fala tua. Deu, é só pedir desculpas, ou é só, sei lá, falar, olha, eu falei aquilo por conta disso e disso, e deu, tá resolvido. E quando o jogo ele é mais objetivo, ele é mais prático do dia a dia mesmo, que tem muita gente que gosta assim, ele vai dizer assim, ih, só briga. Onde é que isso é construtivo? Então, meus amores, depois de todo esse assunto, a mensagem que eu deixo para vocês é: tomem consciência, procurem consciência. Procura escutar dentro do teu coração. Se tu não sabe, pede um jogo que te diga. Investiga aquela situação antes de te desfazer de uma sociedade, de uma amizade que ainda te vale, e olhar para dentro de ti para ver se tem alguma coisa ali que tu pode ter um ponto de vista diferente. Eu posso dar um exemplo para vocês maravilhoso. Eu odiava trabalhar no domingo para uma pessoa. E ele me chamava sempre domingo. Domingo a gente tinha chamada de vídeo, não era de tarô. E eu, cara, por que que esse cara só me chama domingo? Ele me odeia. Ele não quer que eu tenha um final de semana? Ele não pode me ver descansando, é isso? Aí me pede os trabalhos durante a semana, chega domingo, ele tá ali. Que isso? Eu ficava muito chateada, para não dizer outra coisa. Aí pedi para uma amiga minha, disse, vê aí a situação do fulano, porque eu acho que isso aí não vai dar certo, porque. Mas eu notava que tinha um climinho, uma coisinha no ar. Daí ela disse assim: ele te adora? Ele trabalha contigo domingo porque é o jeito dele ter uma folga dos problemas dele. Daí vocês conseguem
ter uns minutos ali onde ele está focado em alguma coisa que é produtiva, na companhia de alguém que ele admira, que ele gosta do teu trabalho, ele gosta da tua energia, gosta de como tu é, gosta de passar aquele tempo contigo. Eu, tá explicado então. E soltou aquela forma de pensamento. A partir dali, eu consegui ficar numa boa com ele. A gente trabalhou mais alguns meses juntos, a gente trabalhou 1 ano e meio, mais ou menos, à distância, a gente nunca se conheceu enquanto trabalhávamos. Passou um tempo, tive em Porto Alegre, que nessas alturas eu não estava morando lá. Vou num evento, chego lá, tá ele. E aí ele me reconheceu. E aí, né, oi, tudo bem? Aí esperou que eu também o reconhecesse. Aí ele me apresentou para uma outra pessoa, dizendo, essa aqui é a Grazi. E o outro, oi, tudo bom? E eu fiquei pensando assim, cara, era tudo isso mesmo. E a energia daquele dia foi muito boa. Eu senti que ele ficou observando assim mais tempo que o normal. E eu entendi por quê. Ele estava se certificando das impressões que ele tinha tido e ele tinha, sim, um afeto. Vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem, mas era um afeto. E aí tudo ficou bem. Já estava, né? Porque à medida que a gente entende alguma coisa, não, peraí, isso é você que tem esse ponto de vista. Tu altera, tu entende, tu altera o teu ponto de vista, altera a energia na hora. Tá aí tu e teu vizinho, ele nem te dá oi. Se eu te disser que ele te odeia, tu vai passar a reagir diferente quando tu encontra ele. Se eu te disser que ele, na verdade, nem sabe direito quem mora do lado da casa dele, ele vai se sentir de outra forma. É muito simples. A nossa energia muda imediatamente conforme a gente entende as coisas. Então, consciência é a base de toda a energia. Consciência, aí ela modela nossos pensamentos. A gente passa a sentir a partir daquilo que a gente pensou, do que a gente entendeu, da consciência que a gente teve. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem algumas coisas, que isso faça muito bem para todos vocês. Tem um link aqui embaixo para a escola de consciência, energia, magia e tudo mais. Meu site, tu entra ali, tu vai acessar tudo isso. Tem outras coisas lá que podem te interessar bastante. E se tu sentir no teu coração de fazer um jogo para investigar a tua vida com bastante realismo, sem colocar no lixo que gente que ainda te vale, e sem dar um pedestal para quem quer te destruir, tô aqui. Um beijo.